Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Nerdologia, eu sou o Mitri, o super lento, mestrando em Física Aplicada e acho que cheirinho de chuva é milhões de vezes melhor do que cheiro de café quentinho. Hoje eu tô aqui pra te provar que nós todos temos um superpoder quântico e ele tá bem no meio da sua cara. Mesmo subestimado, o olfato é um superpoder muito importante para algumas versões do Super-Homem, como quando o presidente Superman da Terra 23 foi atrás dos caçadores de Marte, que ativaram o Protocolo S para desaparecer com suas equipes, e mesmo assim o Superman foi capaz de detectar os alienígenas graças ao seu olfato super sensível. O olfato é o superpoder dos cães farejadores, que ajudam policiais encontrando drogas, vítimas de um desastre e até infectados por Covid. Mesmo sem ter o olfato de um cão, a gente consegue identificar perigos, sentindo o cheiro de gás de cozinha ou uma comida estragada. Existem casos surpreendentes também, como o da Joy Milne, que ficou famosa com o seu superpoder de identificar o mal de Parkinson usando seu olfato. Mesmo sem ter o olfato de Milne, será que algum dia você será capaz de detectar doenças através de máquinas? Se você quer aprender programação para resolver esses e outros tipos de problema, saiba que todo mundo começou do zero. E para que cada vez mais pessoas façam parte do mundo da tecnologia, a Alura criou a primeira imersão Dev do ano. Um curso com 10 aulas imersivas e online totalmente gratuito, onde você vai poder aprender a programar e a criar o seu primeiro código. Sem nenhum pré-requisito para participação, essa é uma ótima oportunidade para você dar os seus primeiros passos de forma fácil e iniciar o seu portfólio na programação, aproveitando o apoio de todos os professores e da comunidade dev no Discord, tirando dúvidas e corrigindo exercícios também. A imersão vai contar com uma intérprete de Libras nas aulas para torná-las ainda mais acessíveis. E para participar é só se inscrever até o dia 6 de março no site da Imersão Dev, link na descrição, e aguardar o e-mail de confirmação. Todos os dias as aulas chegarão no e-mail pela manhã. As aulas serão de 7 a 18 de março e dia 4 de março terá uma live de abertura. Inscreva-se e não perca essa chance. Agora, mesmo sem o poder das máquinas, usando apenas o seu nariz, cerca de 6 anos antes do seu marido ser diagnosticado com essa condição, a Joy percebeu que ele tinha começado a cheirar estranho, e segundo ela, ele tinha uma espécie de odor lenhoso e almiscarado. Anos mais tarde, numa sala cheia de pacientes de Parkinson, a Joy percebeu que aquele cheiro não era exclusivo do seu marido, e isso levou ela a realmente testar o seu poder com uma metodologia científica. Mas como nós somos capazes de sentir cheiros tão específicos? A teoria da chave na fechadura foi uma das primeiras tentativas consistentes de responder essa pergunta. Ela diz que o nosso nariz diferencia odores pela lógica de encaixe. Moléculas inaladas entram no nariz e se encaixam em uma combinação específica dos nossos receptores olfativos. Mas outros estímulos sensoriais do ambiente também estimulam o nosso cérebro a interpretar o que exatamente está sendo experimentado ali. Por exemplo, se uma pessoa inala ácido butírico, dependendo da situação, ela pode ativar a memória de queijo provolone ou de vômito, o que não seria nada legal. Partindo dessa lógica, que o Museum of Food and Drink em Nova York criou uma amostra nomeada de queijo vomitado, usando moléculas comuns do queijo e do vômito. O problema dessa teoria é que o corpo humano possui cerca de 400 tipos de receptores olfativos, enquanto que somos capazes de distinguir milhares de cheiros diferentes. Também existem moléculas com formas e tamanhos diferentes que, pelos encaixes diferentes, resultariam em muitos cheiros, mas na verdade elas nem variam o odor. Alguns modelos intermediários tentaram resolver esses problemas até que em 1996 o biofísico Luca Turing sugeriu pela primeira vez que a mecânica quântica ajudaria a explicar esse mecanismo. Surgiu então a teoria vibracional olfativa. Segundo ela, nossos receptores de cheiro identificam a diferença entre moléculas baseado no modo como elas vibram. Assim como uma corda de violão possui uma frequência específica de oscilação, toda molécula também tem uma frequência ressonante, que é o jeito que ela gosta de vibrar. Algumas áreas de estudo conseguem tirar informações das moléculas apenas observando essas vibrações, como o laboratório de nanoespectroscopia da UFMG. O mais surpreendente é que nossos narizes não são laboratórios super tecnológicos, mas mesmo assim, a teoria vibracional do olfato sugere que nosso nariz funciona com princípios muito explorados por esses laboratórios, como o efeito de tunelamento quântico. O tunelamento quântico é um fenômeno da mecânica quântica em que partículas podem vencer um estado de energia que jamais seria possível de ser vencido nas nossas escalas de tamanho. A partícula pode literalmente atravessar regiões cercadas por barreiras de potencial, por mais que a sua energia seja menor do que a energia da barreira. Como eu e o Vini Marangoni explicamos no vídeo É Possível Ver Átomos, é como se uma bolinha fosse capaz de chegar do outro lado de um morro, mesmo que a sua energia cinética não fosse suficiente para ela alcançar o topo dele.
Apenas corpos bem pequenos, como os elétrons, têm chances de ultrapassarem barreiras de potencial dessa forma. Infelizmente, nós somos muito grandes para isso. Por isso que você nunca vai atravessar uma parede, a não ser que você seja a Kitty do X-Men ou um Pokémon do tipo fantasma. Juntando o tunelamento com a vibração das moléculas, a gente pode entender a proposta de Luca Turing, em que uma molécula se liga a um receptor nasal, tipo na teoria da chave da fechadura, mas agora ela também permite que elétrons do nosso receptor tunelem. Quando uma molécula chega no nosso receptor, o jeito que ela gosta de vibrar é que vai permitir que os elétrons tunelem de um lado para o outro do receptor nasal. Mas isso só acontece se a vibração da molécula for suficiente para diminuir a barreira de potencial do buraco da fechadura. Aí quando os receptores detectam essas frequências vibracionais, começa uma reação em cadeia que gera um impulso nervoso que vai ser interpretado pelo nosso cérebro como algum cheiro. Como numa corda de violão, onde o lugar que você aperta a corda muda a nota que você ouve porque muda a frequência que a corda gosta de vibrar, nessa mesma vibe, mudar a frequência de vibração da molécula que é encaixada no nosso receptor nasal mudaria o cheiro que a gente pode sentir. Isso foi testado no experimento com moléculas de estruturas exatamente iguais, a não ser pela diferença de que num grupo as moléculas tinham hidrogênio e no outro grupo tinham deutério, que é o hidrogênio com um nêutron a mais. Todas as propriedades químicas dele são iguais às do hidrogênio, tirando que ele é mais pesado e isso reflete na maneira como ele gosta de vibrar. Os pesquisadores deram então as duas versões de moléculas para seres humanos e outros animais cheirarem e o resultado foi incrível. As evidências eram de que havia uma real diferença de odor entre as moléculas normais e as mais pesadas. O nariz humano conseguiu distinguir moléculas com um nêutron de diferença. Mas como nem tudo são flores, apesar da teoria vibracional olfativa explicar muito bem a maior parte dos casos, ainda existem alguns que ela não consegue, como moléculas quirais que são exatamente iguais em todos os aspectos, inclusive no jeito como elas gostam de vibrar, mas são espelhadas, tipo a sua mão direita em relação à esquerda. E isso já basta para que elas apresentem cheiros diferentes. Então nós ainda temos muito trabalho pela frente para descobrir as peças que faltam nesse quebra-cabeça, mas enquanto isso, casos como o da Joy ou de cachorrinhos que identificam câncer pelo olfato, seguem sendo grandes motivadores da comunidade científica na busca por uma explicação cada vez melhor para esse nosso mecanismo. E pra você que ainda tá aqui, espero que sempre que você sentir um cheirinho da hora, com essa ferramenta super poderosa que você tem no meio da sua cara, você lembre desse vídeo que foi produzido com muito carinho. Um grande abraço do Mitri, o Super Lento.